Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? E hoje nós vamos falar do fato social do Émile Durkheim. Mas antes da gente começar esse assunto, desde já deixe aí o seu joinha, seu comentário sobre que assuntos você gostaria de ver dentro da sociologia e das demais ciências sociais, especificamente antropologia e sociologia política. Também deixe aí sua inscrição, aperte o sininho, joinha, aquela coisa toda, para ajudar mais pessoas como você, que querem acesso a mais conteúdo de sociologia, não necessariamente vinculado a um grupo em particular político específico, sem, contudo, mentir para você dizendo que existe algo neutro e objetivo em ciência, que isso não existe, tá? Então, se você gostou desse tipo de abordagem, está interessado, fica aí por enquanto e vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de fato social do Émile Durkheim. Émile Durkheim, ou Durkheim, a pronúncia é meio disputada, pelo menos para o meu francês bem pouquinho, nasceu em 15 de abril de 1858 e morreu em 15 de novembro de 1917. Você pode ver que ele está bem nesse final do 19, começo do 20. É considerado o pai da sociologia, ou pelo menos a pessoa que sistematizou as coisas que vieram antes dele e deu o nome de sociologia e o nome que pegou e realmente conseguiu fundar a ciência sociológica como a gente conhece hoje, com os fundamentos que a gente conhece hoje. É por isso que o conceito de fato social é particularmente importante para a gente, tá? Não é porque ele necessariamente é um conceito que você pode aplicar em todas as situações, mas sim porque ele permite que a gente separe o senso comum de um senso científico, que a gente separe sociologia e psicologia, que é uma coisa que ele estava muito preocupado naquele tempo. Afinal de contas, a ciência da psicologia, do que hoje a gente chama de psicologia, também estava surgindo ali na França, na Alemanha, naquela faixa de tempo ali do final do 19. Faz muito sentido que Durkheim, adotando as ideias do Comte sobre como era possível pensar a sociedade moderna através de um prisma científico, racional, olhou para o Comte, achou legal, mas pensou que talvez o Comte viajou demais, com aquela história de positivismo, estado positivo, ele achou meio viagem, vamos melhorar, melhorou, chegamos no conceito de fato social. Mas o que é, afinal de contas, o fato social? O conceito bem clássico de fato social é o que está lá no livro As Regras do Método Sociológico, salvo engano meu, publicado originalmente em 1868, e diz que é fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria independente das manifestações individuais que possa ter. E o que isso significa? Isso significa que seja lá o que for que você chame de fato social, e o Durkheim tem bastante cuidado em não fechar uma definição bem fixa e quadrada, porque ele queria que isso fosse aplicado em vários domínios da sociedade, certo? Ele deixa uma definição aqui que tem 3 características que a gente conhece bastante bem. Os 3 fatos são generalidade, o fato social, expresso em regras e valores, tem que ser aplicado a todos ou a maioria dos indivíduos. Exterioridade, o fato social, seja lá o que for que você chama de fato social, tem que estar fora da consciência individual. Não é uma coisa da minha cabeça, da sua cabeça. Tem que estar além de nós. Tem que ser uma instituição, alguma coisa fora, certo? E ele tem que ser coercitivo. Coercitividade significa o quê? Que o fato social ele exerce uma força sobre você, exerce um domínio sobre você, e se você não seguir o que quer que seja que este fato social está impondo, você vai sofrer alguma punição. Seja uma punição legal, porque você quebrou a lei, seja uma punição moral, seja qualquer outra coisa desse gênero. Quais são alguns exemplos de fato social que a gente pode dar? Vamos pensar em coisas simples primeiro. Você pode andar sem roupas na rua? Você vai fazer isso? Não. Por quê? Se você fizer isso, você vai sofrer uma coerção. Especificamente o quê? As pessoas vão olhar errado para você, a polícia vai vir chegando falando com você aí. Por que você está aí sem roupa na rua? Afinal de contas, isso é um crime, certo? E independente de você acreditar ou não que as pessoas devam fazer isso, isso vai acontecer com você. Então nós temos um fato geral, que pode acontecer com várias pessoas aqui, independente do que a gente acredite, também exterior e também é coercitivo. Outros exemplos que a gente pode ter sobre fatos sociais: a existência do sistema jurídico, a existência da polícia, a existência dos nossos sistemas legais de representação, né? A Câmara de Deputados, essas coisas todas. A escola, de uma certa forma,
pensada como instituição da sociedade, é também um fato social. Afinal de contas, a maioria de nós está colocado sobre ela. A escola existe fora de nós e ela é coercitiva no sentido de, se você não buscar uma educação formal, você vai sofrer sanções em relação a isso, seja num mercado de trabalho que não te coloque num lugar muito legal, seja numa promoção que você perca no seu emprego, seja porque você não está conseguindo se colocar de pé aí no seu trampo de empreendedor ou qualquer coisa do gênero. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, eu espero, né? Relembrando que instituição, para o Durkheim, não é somente o que a gente entende por instituição. Esse exemplo que eu acabei de dar, Estado, polícia, igreja, nananã, mas é qualquer coisa que esteja além de um indivíduo aqui, entendeu? Não algo que talvez seja uma instituição que não coerça seus membros, uma associação de bairro. Então pode ter um seu fato social, mas não deixa de ser uma instituição, entende? Então é bem importante lembrar desse tipo de coisa. Quais são os problemas que esse conceito de fato social trouxe para o Durkheim? Sinceramente, no começo, nenhum. Todo mundo adorou isso na França, pegou muito bem. O livro As Regras do Método Sociológico, na realidade, é o segundo livro dos grandes livros que o Durkheim publicou, dos mais famosos, pelo menos. Antes ele tinha publicado um outro da divisão do trabalho social, que é de onde vem os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que eu vou tratar num outro vídeo em breve, tá? Mas fiquem ligados que isso ligam junto com o fato social. E eventualmente ele tratou do suicídio, que é uma outra obra também que é muito famosa, que é onde ele faz a aplicação das coisas que ele está falando aqui em termos de fato social, porque ele quer mostrar que o suicídio não é apenas uma coisa da individualidade psicológica, mas também tem uma aplicação sociológica ampla, ou seja, a existência do suicídio também poderia ser colocado como um fato social, e você pode pensar aí já que, poxa, suicídio geral, coercitivo, externo, não faz sentido. Pois é, Durkheim pensou a mesma coisa, e por isso que ele escreveu o suicídio. No fim da vida dele, ele começa a pensar num outro conceito, chamado de consciência coletiva, que encontrou meio que essa forma final, vamos dizer assim, já no fim da vida dele, com o livro Os Fundamentos da Vida Religiosa, As Formas Elementares de Vida Religiosa, 1912, se eu não me engano. Que eu já falei desse livro aqui há muito tempo atrás no canal também, vou deixar aqui os links na descrição, aqui na bolinha, etc. E se você está interessado, eu vou continuar a falar de Durkheim por esses dias todos, tá? Estou fazendo vários vídeos aqui de uma vez e colocando aqui para vídeo para vocês, então não se esqueçam aí de seguir, botar o sininho, aquela coisa toda. Por que eu falei que isto não é um problema? Porque realmente não foi. Cumpriu a sua ideia de Durkheim queria. O que ele queria? Separar a sociologia da psicologia, certo? Só que, eventualmente, para o fim da vida, ele começou a perceber que essa rigidez no conceito que o fato social tem que ser general, tem que ser externo, tem que ser particularmente coercitivo, certo? O problema dele começou a surgir porque ele começou a analisar várias questões. Ele era um dos fundadores e grandes colaboradores da revista Anais de Sociologia, que é a revista que basicamente funda a sociologia enquanto ciência na França, né? É o grande veículo, né, de onde os autores e autoras sociológicos conseguiram publicar essas coisas ali, certo? E eventualmente ele chegou numa questão que talvez esse conceito de fato social fosse muito duro. Às vezes quando a gente fala de fato social, os alunos chegam e perguntam, olha, talvez tal coisa não seja, tal, porque eventualmente você começa a perceber quando você começa a aplicar bastante esse conceito de fato social, que é um conceito interessante, é um conceito bacana, mas ele tropeça, né, na vida. A vida é muito, muito elástica, muito fluida para esse conceito muito duro, muito sólido. E daí que veio a ideia de consciência coletiva, ok? Mas isso também é uma outra coisa que eu vou tratar num outro vídeo, tá? Mas só para vocês saberem que a consciência coletiva, ela eventualmente na obra do Durkheim suplanta, substitui o conceito de fato social. Tudo bem? Então, vamos revisar. Fato social tem 3 características. Ele é geral, ele é exterior e ele é coercitivo. Ou seja, ele pode ser expresso por regras e valores, aplicado a todo mundo ou quase todo mundo. Exterior, porque não depende da minha vontade individual, ele existe fora de mim. E ele é coercitivo, no sentido de que se eu desobedecer as regras, os padrões que estão sendo impostos através desse fato social, eu vou sofrer alguma coerção, seja uma coerção legal, seja uma coerção moral ou qualquer outra coisa desse gênero. Beleza?
Essas são as 3 características do fato social e são as coisas mais importantes a se ter acerca do fato social. Como um extra, não se esqueçam de que, eventualmente, o conceito de consciência coletiva suplanta o conceito de fato social. No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando deixar esses vídeos mais curtinhos aqui para poder ficar bem legal para vocês poderem ver vários de uma vez, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse meu resumo do conceito de fato social. Durkheim é um autor muito legal, na verdade, bastante complexo. Muita gente não dá muito valor. E eu aprendi a gostar um pouco mais dele conforme passou os anos. Então eu espero trazer mais coisas do Durkheim para vocês. Fiquem aí atentos, não se esqueçam de se inscrever, apertar no sininho para receber todas as notificações, dar o joinha, deixe seus comentários de coisas que vocês gostariam que eu comentasse. Além de aulas, eu também faço comentários sociológicos e análises de gabaritos de provas e outras coisas assim. Então, todas essas coisas, sociologia, antropologia e ciência política, estamos por aqui no Sociovlog. No mais, gente, muito obrigado, viu? Robson Lima, desligando e até amanhã, ou melhor dizendo, daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.